E aí pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Aquilúcio e você está no Eu Harmônico. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu imagino que, como todo mundo, independentemente de você ser funcionário público ou você ser mais ligado à área privada, ou não importa também se você está desempregado, eu acho que todo mundo está com receio das implicações econômicas que essa mais nova crise está acontecendo aí no mundo, e no Brasil não está sendo diferente, né? Que é essa crise do coronavírus, do Covid-19. E, enfim, começou essa época de quarentena e aquele debate, né, sobre a questão da vida, sobre a questão da economia, muita coisa em jogo. Claro que ninguém está aqui para fazer uma comparação, né? Eu acho que a vida é mais importante do que tudo e eu acho que a atitude mais correta é a gente ficar em casa. E se todo mundo ficar em casa, salvo raras exceções, né? Porque nem todo mundo pode se dar ao luxo de ficar em casa 24 horas por dia durante todos os dias da quarentena. Eu acho que essa crise vai embora mais rápido no nosso país se a gente fizer isso, ficar em casa. Mas enfim, a questão não é essa. A questão é que, à medida que começou a quarentena, eu fiquei sabendo de muitas coisas na área econômica. Que, enfim, os grandes bancos e os empresários estão com muito medo da inadimplência. Seja da inadimplência, seja do atraso no pagamento das contas da população. E, enfim, a gente está preocupado com tanta coisa, a gente está preocupado em manter o nosso emprego, em manter a nossa qualidade de vida. E o fato é que com as grandes instituições financeiras e com o empresariado de maneira geral, eles também têm as preocupações deles, né? E eu vi que alguns bancos estavam dispostos a flexibilizar, vamos dizer assim, alguns termos de dívidas, né, da população. Então eu me informei a respeito, e um dos bancos que eu sou correntista, eu vi que tinha numa reportagem dessas que ele estava nessa onda de, a depender do caso, promover o adiamento de vencimento de algumas dívidas, né, de algumas linhas de crédito, e até renegociar. Então essa questão, num primeiro momento, me chamou muito a atenção essa possibilidade de a gente não ter que pagar algumas contas agora nessa instituição financeira, e sim adiar o vencimento, né? E então a primeira providência que eu fiz foi ligar para o atendimento via telefone, né? Porque, enfim, em tempos de quarentena, né, fica complicado você sair de casa. E eu imagino que é muito arriscado você ir no banco, né? Enfim, porque lugar que circula muitas pessoas, dinheiro envolvido, enfim. E aí eu resolvi ligar para esse atendimento via telefone. Então eu liguei para essa minha instituição financeira, para esse atendimento por telefone. Você coloca lá a sua senha e tudo. E aí eu escolhi lá uma determinada opção, e eu imaginava já que eu iria demorar muito para ser atendido, né? Porque os bancos não estavam abrindo, ou estavam abrindo com horário reduzido, se eu não me engano. Isso, se eu não me engano, foi mais ou menos dia 23 agora de março que eu fiz essa ligação. Então assim, enfim, como eu estava com muita expectativa de adiar, enfim, de fazer alguma coisa com essa minha dívida, eu estava muito ansioso com essa questão dessas implicações financeiras, né? A gente não sabe como que vai ficar. Então, escolhi a opção lá, e com quase uma hora, uma atendente me atendeu. E aí ela me explicou que não era especificamente com ela esse tipo de negociação, né, sobre as implicações financeiras
que o coronavírus pode trazer para a vida da gente correntista. E ela disse que iria me transferir para o setor específico e eu fiquei novamente mais quase 1 hora, ou seja, a ligação toda durou pouco mais de 2 horas. Até que 1 hora depois, novamente, me atenderam e era nesse setor específico. Aí eu disse à atendente, eu disse, moça, eu tô passando por uma série de dificuldades financeiras, não sei como vai ser a questão da minha remuneração, tanto durante essa quarentena como depois da quarentena. Então eu queria saber o que é que a instituição financeira pode fazer por mim, se a gente pode adiar o vencimento dessa minha dívida que eu tenho vinculada à minha conta corrente, enfim, o que é que vocês podem fazer por mim. Ela pegou os meus dados e localizou o contrato em questão. Quando ela localizou o contrato em questão, ela disse, Lúcio, esse teu contrato, ele não se encaixa nas regras de adiamento do vencimento. Realmente o que você escutou sobre essa questão de o banco poder adiar em até 60 dias os próximos vencimentos das tuas prestações, é verdade. Mas você tinha que faltar pelo menos 7 dias para o vencimento da tua próxima prestação. Aí eu até questionei, eu disse, moça, mas é o seguinte, eu vi tanto na TV como na internet que o pré-requisito para isso era você estar em dias. E eu estou em dias, eu não sabia dessa questão de falta 2 dias de vencimento, tem que faltar no mínimo 7 dias de vencimento. Ela fez, não, vamos fazer o seguinte, eu posso ver aqui a questão de uma renegociação sua. Vamos simular uma renegociação do teu contrato. Aí eu fiz, moça, por favor, fique à vontade para você fazer a renegociação, ou simular uma renegociação aí no sistema de vocês, mas assim, eu não tenho condição de pagar mais juros. Então, ou vocês vão ter que diminuir o prazo desse meu compromisso e o valor da prestação, ou uma coisa e outra, mas assim, eu não quero que aumente nada, nem prazo, nem valor de prestação, enfim, mas pode ficar à vontade. Ela fez a simulação e, para minha surpresa, foi muito válida a proposta que ela me fez. Qual foi a proposta que ela me fez? Você vai ter direito, sim, isso ela dizendo para mim, que eu teria direito a que o vencimento dessa minha dívida, que o próximo vencimento dela era dia 25 agora de março, ela iria adiar para 22 de maio, ou seja, praticamente 60 dias depois. E que o número de prestações que eu tinha que pagar continuaria o mesmo número de prestações. Só que o valor da prestação iria ser reduzido. E quando ela me apresentou o novo valor da prestação, aí eu fiz, é só isso mesmo, não tem pegadinha, não tem uma taxa por fora, babá. Questionei várias coisas, ela disse, não, é dessa forma. O que você não... Esse seu contrato, a gente vai fazer um novo contrato. Então, você não vai pagar mais nada dia 25 desse mês de março, nem dia 25 de abril, né, ou seja, do mês que vem. Você só vai pagar no dia 22 de maio e você vai continuar pagando a mesma quantidade de prestações que faltava você pagar, porque ela já tinha visto que eu tinha pago algumas, e o valor da prestação vai diminuir. Ao invés de você pagar X que você pagava antes, você vai pagar esse valor aqui. E aí eu fiz, não, moça, bota pra frente. E essa foi a minha primeira experiência em plena época de coronavírus, de Covid. E isso aí eu consegui, por quê? Porque eu fiquei sabendo disso através da internet, através da TV. E vocês sabem, né? Informação é poder, né? Então, essa é a primeira experiência que eu queria compartilhar com vocês. Mas eu tenho outras experiências também para compartilhar com vocês nessa área de tentar pagar menos juros, de liquidar algumas dívidas, enfim. Então vamos lá, minha segunda experiência. Na verdade, eu posso dizer que é uma série delas. O que é que acontece? Nos últimos anos, eu posso dizer nos últimos anos, a gente tem observado uma queda
no juros dos bancos. No geral, tem havido uma queda considerável. Então, quando eu fico sempre de olho nas notícias. Então, quando eu fico vendo que os juros bancários estão caindo, não sei o que, eu procuro os bancos para renegociar minhas dívidas, para eu pagar uma prestação menor, enfim, essa mesma questão. Diminuir o valor da prestação e mantendo o prazo que eu ainda tenho de prestações para pagar. E eu tenho um contrato específico que eu já vinha fazendo isso e eu vinha conseguindo bons resultados através do que chamam de portabilidade de crédito. Então, como é a questão da portabilidade de crédito? Vamos fazer de conta que eu tenho um empréstimo na Sicredi, né, que é uma cooperativa de crédito que eu tenho lá. Então, o que é que eu faço? Eu procuro outras instituições financeiras, levo os dados dessa minha operação de crédito que eu tive que fazer junto à Sicredi e levo essas informações, no caso é um crédito consignado, e eu levo essas informações para outros bancos. E aí eu pergunto se esses bancos, se eles querem comprar essa minha dívida, ou seja, se eles querem, se eles têm algo para me oferecer para que eu faça a portabilidade de crédito. Eu utilizo a portabilidade de crédito simplesmente para reduzir o valor da prestação e manter o prazo. Inclusive eles oferecem para você, eles dizem, você traz para cá do mesmo jeito, eu te dou uma grana por fora tal. Mas não, eu prefiro levar para outra instituição financeira e eles baixarem apenas o valor da prestação e manter o prazo. Isso já ajuda demais, porque é um dinheiro que você ia estar pagando de juros que fica no seu orçamento para você fazer o que você quiser. Então eu já fiz isso várias vezes e toda vez eu consigo uma redução da minha prestação. Então eu gosto de fazer muito com o Banco do Brasil. Eu vou no Banco do Brasil, e meu gerente lá, ele diz, Lúcio, consegui baixar o valor da tua prestação mantendo o prazo. Então eu vou no próprio aplicativo do celular, faço o pedido de portabilidade. O que é que acontece? Quando o banco ele recebe o meu pedido de portabilidade, ele manda esse pedido para o Banco Central e o Banco Central entra em contato com a Sicredi, que é o banco que tem essa minha operação de crédito lá, e diz, Sicredi, o Banco do Brasil ofereceu para Lúcio comprar essa dívida dele e ofereceu uma vantagem melhor para ele. Então, aquela instituição financeira que detém a sua dívida atualmente, ela tem 5 dias úteis para entrar em contato com você e fazer uma contraproposta que é para ela não perder aquela operação de crédito dela. Porque o interesse do banco é manter aquele contrato lá, ainda que com juros menores, mas ele vai ficar ganhando juros de você. Então, o que é que acontece toda vez? A Sicredi, ela cobre a proposta do Banco do Brasil. Então eu continuo com o mesmo prazo para pagar aquela dívida, só que com prestações menores. Ou seja, eu estou pagando menos juros. E há quase um mês atrás, eu renegociei um contrato dessa forma, que eu já tinha renegociado antes. Ou seja, antes dessa última renegociação, eu já tinha renegociado antes e já tinha conseguido baixar muito o valor da prestação. Porque, como eu disse a vocês antes, os juros bancário ele está caindo. Então, toda vez que ele cai de uma forma que dá para uma instituição financeira cobrir no bom sentido a proposta que você tem em outra instituição, então eu faço essa questão da portabilidade e coloco eles para brigarem, certo? Então, assim, nessa última proposta de portabilidade, essa portabilidade não aconteceu, eu não saí da Sicredi para o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil me ajudou muito porque ele fez com que a Sicredi baixasse e muito os juros da operação que eu tenho lá, porque o próprio banco já tinha cobrido, então eles tinham que fazer uma proposta melhor ainda, certo? Então, a segunda dica que eu dou para vocês é, independentemente de você ter uma operação de crédito vinculada à tua conta corrente ou ao teu contra-cheque, se for o caso, não importa a natureza. Procure as instituições financeiras, levem os dados das operações de vocês e coloca elas para brigar, pechincha,
certo? Porque o que um banco adora fazer é cobrar juros. Então, se você colocar as instituições financeiras para brigarem, quem vai sair ganhando é você. Agora, é claro, sempre olhe bem direitinho as propostas e as contrapropostas para saberem se realmente elas vão ser vantajosas para você, tá bom? Então, a primeira dica que eu dei é: liga para os bancos e diz: ó, eu tô com essa dívida aqui, vê o quanto tu consegue baixar para mim. Segunda atitude que você pode tomar: fazer com que as instituições financeiras briguem entre si, oferecendo a portabilidade daquela tua dívida para instituições diferentes, e nisso você, de vez em quando, conseguir baixar cada vez mais o valor da prestação, tá bom? Eu tenho uma terceira dica também. Essa terceira dica eu sempre fiz e de vez em quando eu tento fazer, porque muitas vezes eu consigo um belo desconto em alguns serviços que todo mundo precisa hoje. Nesse modelo de sociedade que a gente vive hoje, a gente tem vários contratos. Por exemplo, contrato de internet banda larga, contrato de internet móvel, TV, telefone, plano de saúde e por aí vai. Muita gente não sabe, mas várias pessoas conseguem, basta fazer uma ligação para aquela empresa que fornece para você determinado produto ou serviço, e se você muitas vezes fizer uma ligação e dizer: ó, eu tô com uma certa dificuldade, veja aí o que é que você pode fazer por mim, para mesmo que eles tenham que reduzir alguns serviços. Muitas vezes você nem utiliza TV, por exemplo. Hoje muita gente paga por TV no seu pacote com as empresas de telecomunicações e não usa TV. Então talvez seja interessante você ligar, falar que você está com um pouquinho de dificuldade para pagar, ou que você está achando o valor injusto, que você está achando o valor excessivo, e pedir. Você pode pedir para baixar o valor do seu pacote sem diminuir nenhum benefício que você já tem, ou então você negocia, tirar determinados benefícios ou reduzi-los para você ter uma prestação menor, tá? Então eu sempre faço isso. Eu achei uma empresa que eu aglutinei internet móvel, internet banda larga, TV e telefone num pacote só. Quando eu fui fazer as contas, que eu fiz esse combo, né, como chamam, eu consegui uma pechicha muito grande, certo? Então eles até cobram aquela fidelidade. Você tem que contratar uma fidelidade comigo, você tem que ficar no mínimo um ano. Daqui a um ano eu vou precisar utilizar a internet, eu vou precisar utilizar a banda larga, eu vou precisar continuar usando o telefone. Então eu aceito fazer aquela fidelidade, só que o valor da prestação cai muito, então vale muito a pena. Então imagina aí você economizar mais de R$100, mais de R$150 porque você renegociou vários contratozinhos que você tinha e juntou num só. Isso aí é muito vantajoso. Então a terceira dica é: veja quais são os contratos de prestação de serviços que vocês têm e ligue para essas empresas e pechinche, porque a situação está muito complicada. Infelizmente a gente não sabe o tamanho dessa crise, que a gente já está numa crise muito grande, e a gente não sabe até onde essa crise vai chegar, onde vai ser o ápice dela. O fato é que, infelizmente, muita gente vai perder o emprego. Quem não perdeu o emprego, muita gente dessas que não vão perder o emprego vão ter redução de salários. E, infelizmente, a inadimplência vai aumentar, o atraso no pagamento das contas vai aumentar. Então, eu acho que chegou o momento da gente ligar, exigir uma baixa de preços, porque a nossa realidade econômica está cada vez pior, tá bom? Então, faz uma lista de todas as suas dívidas e entra em contato com todo mundo lá e diz: tô com dificuldade de pagar,
tô desempregado, se você tiver desempregado, tive redução de salário, se você teve redução de salário, e se espero que nada de ruim tenha acontecido com você. Mas mesmo que nada de ruim tenha acontecido com você, muitas vezes aquela empresa, ela pode continuar prestando aquele serviço nos mesmos moldes e cobrando de você um valor inferior. Então, se você pode economizar, por que não fazer isso, né? Então, essas são algumas sugestões que eu dou para vocês, tá bom? Primeira sugestão, vê aí o que é que tu tem de dívida, procura um banco, tenta adiar, se você tiver com medo de alguma coisa ruim, tenta adiar os vencimentos, claro, pedindo ao banco para não cobrar juros. Se não der certo o adiamento, de repente é até melhor, até do que o próprio adiamento, você renegociar a sua dívida, né? Com aquela instituição financeira. Outra alternativa, que foi a minha segunda dica, se aquela dívida comportar portabilidade, coloca diversas instituições financeiras para brigarem entre si e baixar o valor dos juros que é cobrado de você, tá bom? E a terceira dica é essa: faz um apanhado de todas as tuas contas, entra em contato com essas empresas e pechincha o valor, tenta colocar para baixo o valor dessas prestações, e quando você juntar tudo, você vai ver que vai valer a pena. Você deixou de perder uma quantia significante. Então, isso aí, imagina essa economia todo mês, durante um ano, quanto que você não vai economizar, né? E de repente, muitas vezes, se a gente não fizer isso, o nosso nome vai ficar sujo, e a gente não quer isso, né? A gente quer pagar nossas contas direitinho, tudo bem direitinho. Eu acho que, no geral, as dicas foram essas. Mas só para eu não esquecer, atente também para o fato de que muitas vezes aquela empresa que você contratou diz assim: eu só posso negociar contigo se você tiver em dias. Então, se você tiver condição de ficar em dias com aquela empresa, fique em dias, pague aquela prestaçãozinha que está um pouquinho em atraso e cobre a ela uma renegociação com juros menores, tá bom? Tente baixar o valor da prestação. Se oferecerem para você aumentar o número de prestações, pense direitinho, porque muitas vezes não vale você prolongar uma dívida, porque quanto mais você prolonga, mais juros você paga. Às vezes a gente não tem condição às vezes a gente atrasa um determinado contrato, né? Então imagina que você está com uma ou duas ou várias prestações atrasadas em determinado banco. Você não tem condição de ficar em dias para depois negociar. Chega lá e diz: eu tô devendo, eu tô inadimplente com relação a determinadas prestações, mas eu quero pagar. Então, tentem, vamos renegociar, vamos ver se a gente consegue baixar isso daqui para eu voltar a ficar em dias. Porque e detalhe, quando você faz uma renegociação com o banco, mesmo se você já tivesse, se você tivesse inadimplente, quando você faz essa renegociação, você volta a ficar inadimplente, você volta a ficar adimplente na mesma hora, porque você não renegociou, né? Então, imediatamente, a instituição financeira, ela tem que limpar o seu nome com relação àquele contrato específico, né? Então, veja isso, ela tem que limpar o seu nome se você tiver em atraso, mas fizer a renegociação, e fique de olho para ver se realmente ela ela limpa o seu nome, né? E eu acho que no geral é isso. Hoje é dia 28, 29 de março. Hoje eu acredito que a melhor saída ainda seja a gente ficar em casa, né, por conta desse vírus, do coronavírus, do Covid-19. Eu espero que esse período de quarentena seja o mais breve possível, no sentido de a doença ficar totalmente controlada para que a gente possa ter uma vida normal e que muita gente consiga um emprego, né, um trabalho, e que as pessoas comecem a ter uma vida bem melhor. Enfim, é complicado. E mesmo se você tiver um pouquinho apertado, se você tiver com um pouquinho de dificuldade na sua vida, não esqueça de olhar para o outro. Quantas vezes a gente vê
pessoas que estão na faculdade e estão no sinal pedindo uma ajudinha para que eles possam continuar pagando o curso superior deles. Muitas vezes a gente tem outras pessoas que estão pedindo nos sinais ou nas esquinas por outros motivos e, independentemente disso, se você puder ajudar de alguma forma, ajude. Né? Muitas vezes a gente tem o costume só de olhar para os nossos, né? De quem está próximo da gente. Ajuda aquela pessoa que você não conhece, que muitas vezes isso pode fazer um bem enorme à sociedade. Se você é aquela pessoa que não gosta de dar dinheiro, faz o seguinte, anda no teu carro, anda na tua bolsa com alguma comida, um meio saco de feijão, meio saco de arroz, e quando alguém pedir dinheiro a você, ofereça comida. Mesmo que a comida esteja crua, enfim, essa pessoa pode levar aquele feijãozinho, aquele arroz, levar para casa e cozinhar, assar, enfim, tá bom? É isso, eu espero não ter falado muita besteira aqui. Se eu falei alguma besteira, por favor, me corrijam, tá bom? E vamos junto aí, todo mundo tentando melhorar, né, a nossa vida nesses tempos difíceis. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você conhece. De repente, né? Eu acho que quase todo mundo hoje ou tem algum tipo de dificuldade financeira, ou tem algum contrato no sistema bancário, ou conhece alguém que tem. E outra coisa, todo mundo hoje paga internet, paga plano de saúde, enfim. Então compartilhem, tá bom? E digam aí nos comentários o que é que vocês acham dessas minhas sugestões. Caso vocês procurem os bancos e as empresas que prestam serviço e conseguiram alguma coisa, escreve aqui nos comentários e vamos debater mais esse assunto. De repente eu faço até um segundo vídeo, né? Tá bom, pessoal? Então, sucesso para todo mundo, saúde, não desistam. Não está sendo fácil, mas a gente tem muito mais motivos para continuar feliz, continuar, enfim, achando a vida maravilhosa, né? Até porque a vida não teria graça se tudo fosse muito fácil, né? A gente não teria muito o que comemorar. Então é isso, fiquem com Deus. Tchau.